todos bem-vindos, para cultuarmos a Deus, adorarmos o Senhor e bendizermos para todo sempre. Reunidos aqui nessa noite para de fato louvar o Senhor e agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir a palavra do Senhor, convido a todos os amados a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 96. Salmo de número 96, e convido aqueles que podem se colocar de pé para fazermos a leitura deste salmo de forma alternada. Eu vou ler os versos ímpares e os amados irmãos os versos pares do Salmo de número 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e aonde a sua face, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e lembrai seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não apague. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se refugiarão todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia. Podeis assentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista nos convoca, amados, a tributar honra, glória ao nosso Deus. E ele descreve o nosso Deus na sua majestade. Ele descreve o nosso Deus como aquele que faz nascer o sol dia a dia. Ele faz com que todas as terras se curvem e se dobrem diante dele. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, que merece toda a nossa honra e toda a nossa glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nosso Deus merece que nós venhamos aqui nesta noite, que nós venhamos a nos reunir aqui nesta noite, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo, para prestar um culto que só a Ele é devido. O nosso Deus merece que nós deixemos de lado todas as coisas agora, para que possamos dedicar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, todo o nosso ser, em uma adoração que vai chegar ao trono da graça de Deus. E chegará ao trono não porque nós somos perfeitos, chegará ao trono porque nós prestamos esse culto por meio do novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos aperfeiçoados. Em Cristo Jesus o nosso culto é perfeito. Em Cristo Jesus o nosso culto é aceito ao Deus Todo-Poderoso. E é no nome de Cristo que nós iremos e devemos prestar esse culto ao Senhor. E assim vamos fazer nesta noite. E assim iremos realmente fazer para a honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos ter um momento de oração. Convido você, querido e amado irmão, a ter um momento de oração silenciosa, a confessar a Deus, confessamos a Deus os nossos pecados, que possamos, nesse momento, nos entregar completamente ao Senhor, buscar a face de Deus, reconhecendo que somos pecadores, e o nosso Deus nos perdoa de todos
todo o pecado. Oremos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós glorificamos a Ti e exaltamos o Senhor. Nos curvamos ante a Tua face, reconhecendo, Pai, que somos pecadores. Ó Deus, pecamos contra Ti somente, e fazemos o que é mal diante dos Teus olhos. Ah, Deus, mas que o Senhor, por Tua infinita graça e misericórdia, pelo Teu grande amor, com que o Senhor nos amou, por meio de Cristo Jesus, nos perdoa. Perdoe, Pai, as nossas faltas, perdoa as nossas iniquidades, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo que se reúne aqui nesta noite. Tem misericórdia, Deus, de nós que estamos aqui nesse momento para cultuar o Senhor, para adorar o Teu santo e glorioso nome. A palavra nos diz aqui, Deus, neste salmo, no Salmo 96 que nós acabamos de ler, que devemos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Tu és santo, completamente santo, totalmente santo, e nós somos pecadores. Mas, ó Deus, somos aperfeiçoados por meio de Cristo, porque confiamos no sacrifício de Cristo. Entregamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, confiando, ó Pai querido, que Cristo nos resgatou das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Cristo nos transportou e nos tirou, ó Deus Todo-Poderoso, de eternidade de lama e nos firmou os passos. Nele mesmo, que é a rocha eterna, nele mesmo, que é o único e verdadeiro caminho, que nos guia e que nos conduz ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, receba a nossa adoração nesta noite. Receba, Senhor, o nosso culto, ó Pai querido, pois nós o fazemos por meio de Cristo Jesus. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ainda no Salmo 96, e eu convido os amados irmãos para que venhamos a ler os versos 7 e também o verso 8 juntos. Vamos ler juntos este salmo, esses dois versículos, verso 7 e também o verso 8. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Aleluia. Tributo a Deus, honra ao Senhor. Tributar ao Senhor é dar honras ao Deus Todo-Poderoso. O salmista aqui, amados irmãos, nos convoca a isso. E ele nos chama de uma maneira bem prática a nós tributarmos honra ao nosso Deus, trazendo oferendas e entrando nos seus atos. A trazer oferendas, reconhecendo ao nosso Deus que Ele tem sido um Deus provedor sobre a nossa vida. Deus tem provido, amados irmãos, todos os recursos necessários para a nossa subsistência, para a nossa caminhada na terra. Deus tem sido um Deus que não tem deixado faltar na nossa vida. E nós louvamos o Senhor por isso. Nesse momento, então, vamos trazer ao altar do Senhor dízimos e ofertas, como forma de gratidão ao Senhor, como reconhecimento de que Ele tem sido um Deus provedor sobre a nossa vida, com o coração alegre, com o coração voltado a honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós então iremos trazer dízimos e ofertas. Então você que veio preparado, nós vamos ser conduzidos no louvor, na adoração ao Senhor. E enquanto os amados irmãos louvam ao Senhor, você pode sair do seu lugar e trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, em nome de Jesus. Então vamos louvar o Senhor e vamos assim entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos louvar e exaltar o Senhor porque Ele é bom. O Salmo 107 diz: louvai o Senhor, rendei graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, nos ajudando, provendo, Senhor, as nossas necessidades, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que Tu és poderoso e que Tu cuidas de nós, Pai. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos chamar as crianças, elas vão subir. Depois
depois elas vão descer no final, né? Vem, Biel, vem. Vem, Biel. Isso. Vem, cara. Oremos. Deus, bendito seja o teu nome. Nós glorificamos a Ti e exaltamos o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. E agradecemos ao Senhor pelas crianças aqui diante de nós. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor nessa noite fale com elas. Elas, ó Deus, possam, ó Pai querido, ser ministradas aos seus corações, por meio, ó Deus, da instrumentalidade dos teus servos e também, ó Pai querido, principalmente pela tua palavra. Que elas cresçam aprendendo e sabendo quem é o Senhor, louvando o teu nome e exaltando o Senhor. Assim oramos e agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Criatura se derrama.
adoração esta noite, esse culto para o Senhor, Pai. Louvor chegue do teu trono, Senhor. Senhor
de altar nesta noite. Queremos, ó Deus, ouvir um pouco mais de Ti, aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Deus. Faça do nosso coração ter a fé, Deus. Dá-nos sensibilidade, Deus. Em que ninguém, ó Deus, saia daqui nesta noite da mesma forma que entrou, Deus. Mas que saia encorajado, Deus, transformado pelo poder da Tua santa palavra, Deus. Nós oramos nesta noite, Deus, pedimos isso nesta noite. E já te agradecemos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Estabelece ficar com a palavra e vai nos conduzir, vai trazer a mensagem do Senhor ao nosso coração. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Que de alegria podemos estar nesta noite reunidos, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Hoje, o pastor Renato nos deu a liberdade, ou para continuar o estudo na carta de João, ou trazer uma palavra voltada para este dia. E escolhemos então com a certeza de que Deus assim está nos orientando. Nós temos uma palavra no que diz respeito àquilo que é comemorado no dia de hoje. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. E é um privilégio muito grande nós sermos pais. Eu costumo dizer que as mulheres, elas dizem, porque você não sabe o que é amar alguém que você carregou, você amamentou. Às vezes elas dizem isso. E eu costumo dizer que elas também não sabem o que é amar alguém que não carregamos no nosso ventre, não amamentamos, mas o amamos tanto quanto elas também amam. Não é verdade? O amor de pai também é um amor imensurável, é um amor muito grande. E feliz é o homem que tem os seus filhos, que tem esta bênção de Deus. Mas esta bênção de Deus, naturalmente, ela vem com muita responsabilidade. Cada um de nós, pais, e aqui me refiro aos homens, já que hoje é o Dia dos Pais, então me refiro aos homens. Nós precisamos buscar no Senhor graça, sabedoria, para poder criar os nossos filhos, não da maneira que nós queremos, ou da maneira que muitas das vezes os nossos pais nos criaram, mas antes de tudo, da maneira como Deus quer que os nossos filhos sejam criados, porque os nossos filhos, eles não são nossos, eles pertencem ao Senhor. E feliz é o homem que entende isso, que muito antes de eles serem nossos, eles pertencem a Deus, eles são propriedades de Deus, e portanto nós devemos cuidar deles, devemos criá-los, educá-los, não da maneira que nós entendemos, mas da maneira que a palavra do Senhor, ela nos instrui. E, como disse, da responsabilidade, nós podemos dizer que hoje nós vivemos em um período em que parece-nos que esta dificuldade, ela tem aumentado, porque os nossos filhos hoje, quando eles crescem, eles não têm dúvidas, ou eles querem levar os nossos filhos, a não terem somente dúvidas quanto àquilo que eles vão estudar, aquilo que eles vão se formar, mas aquilo que na nossa época era tão natural e tão normal, hoje parece que a sociedade quer inculcar nos nossos filhos que eles devem ter dúvidas até quanto à sua sexualidade. E portanto nós precisamos sabedoria de Deus, graça de Deus, para nós podermos levar os nossos filhos
educar os nossos filhos, conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, para que de fato eles sejam homens e mulheres, para que de fato eles possam servir a Deus e que eles possam glorificar o nome do Senhor onde que eles estiverem. E a palavra do Senhor nos fala de um homem, e para mim este se torna um dos maiores, porque ele não perdeu a sua família. Ele foi um servo de Deus, como tantos outros, foi fiel a Deus, como muitos outros, mas ele não perdeu a sua família. E este homem se chama Jó. Se nós falarmos de Davi, foi um grande homem, mas Davi perdeu a sua família. Se nós falarmos de Eli, o sacerdote, um grande homem, fiel a Deus, mas perdeu a sua família. Se nós falarmos do próprio Samuel, que viu o exemplo de Eli, e que foi instrumento de Deus para falar com o próprio Eli, ele também perde a sua família. Se falarmos de Ezequias, também perdeu o seu filho. O seu filho vai se converter em uma situação totalmente horrível. Mas, por um período de tempo, ainda que ele não tenha visto, mas o seu filho sofreu por deficiência na sua criação. Portanto, nós queremos aqui ler no livro de Jó, capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Irmãos, como disse, Jó, um grande homem. A Bíblia vai dizer que Jó era o maior do Oriente. E quando a Bíblia diz que Jó era o maior do Oriente, significa que ele era o mais rico de todo o Oriente. Ele não era apenas um homem rico, ele era o mais rico. Ele não era apenas um homem rico, mas trazendo para o nosso vocabulário, Jó era um homem milionário. Ele tinha posses, tinha gado, tinha gente ao seu serviço, ele tinha todas essas coisas. E também tinha a sua família. E ele era um homem fiel a Deus. Ele era um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. E ao Deus testemunhar da fidelidade de Jó, da integridade de Jó, da retidão de Jó para Satanás, ali então Jó começa a passar por uma provação. Mas ele foi fiel a Deus enquanto ele estava rico. Ele foi fiel a Deus, permaneceu fiel a Deus quando ele perde os seus filhos. Ele permaneceu fiel a Deus quando ele perde as suas riquezas. Ele permaneceu fiel a Deus quando ele perde a sua própria saúde. Sabe, talvez muitos de nós, às vezes eu fico imaginando a vida de Jó e penso, será que suportaria? Você perde seus 10 filhos num dia só, você perde
em seguida toda a sua riqueza, depois você perde a sua própria saúde. Mas Jó, ele permaneceu fiel a Deus, e nós conhecemos a história de Jó, que depois Deus retribui, Deus dá a Jó tudo em dobro. Deus deu a ele mais riquezas, Deus deu a ele tudo aquilo que ele havia perdido, e em quantidade dobrada. Mas se antes Jó era fiel a Deus, ele permanece fiel a Deus em meio à sua tribulação, à sua provação, e depois ele continua sendo fiel a Deus. E parece que está fora de moda no nosso tempo, e compreendo pela palavra de Deus que em todo o tempo sempre foi difícil unir fidelidade a Deus e riqueza. Não é? Porque o próprio Jesus vai dizer, né, quão difícil é um rico se salvar. Mas Jó, ele, com a sua vida, ele vai demonstrar para do seu tempo, seus amigos, para a sua esposa, ele demonstra para o próprio Deus, e demonstra para o próprio inimigo das nossas almas, que ele ama mais a Deus do que todas as coisas. E aqui eu entendo que é o primeiro princípio, para que eu e você tenhamos filhos na presença do Senhor, para que eu e você tenhamos uma família abençoada. Não é amar a nossa família primeiro, mas é amar Deus primeiro. Porque ele amou a Deus mesmo quando perdeu seus filhos. Ele permaneceu amando a Deus quando perde as suas riquezas. Ele permanece amando a Deus quando perde a sua própria saúde. Há um ditado popular que diz, né, que todo homem tem o seu preço. Ou seja, todo homem, em um determinado momento da sua vida, ele se vende. Mas Jó não se entregou. Jó não se vendeu por nada. Jó não negou o nome do Senhor por nada. Assim como Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo, assim como Daniel na cova dos leões, eles não negaram o nome do Senhor, mas demonstraram o seu amor para com Deus. Jó, como pai, e aqui, como eu disse, que o primeiro passo, ou princípio, para nós termos uma família abençoada, nós amarmos o Senhor sobre todas as coisas. E o nosso amor a Deus, naturalmente, ele é claro que Deus, ele conhece o nosso coração, mas o amor, ele precisa ser demonstrado. E Jó, ele vai demonstrar o seu amor para com Deus, e ao mesmo tempo ele deixa um grande legado para os seus filhos. Ele demonstra para os seus filhos aquilo que o homem deve ser. E diz a palavra do Senhor que aqui o texto sagrado diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem com um padrão de moralidade que ninguém podia questionar. Primeiro, ele era um homem íntegro. Integridade é algo que ninguém pode ver, mas Deus sabe se nós somos íntegros ou não. E por quê? Porque integridade é aquilo que nós somos na ausência de todos. Integridade é aquilo que nós somos com a porta do nosso quarto fechada. É aquilo que nós somos lá no nosso setor de trabalho, quando às vezes trabalhamos em um lugar isolado, separado de todo mundo, quando nós estamos longe de todo mundo. Integridade é aquilo que nós somos, quando nós estamos em um lugar onde ninguém nos conhece. Porque às vezes, na cidade onde moramos, na região onde moramos, às vezes nós pensamos, aqui eu não posso pisar na bola porque todo mundo me conhece,
todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo sabe da igreja que eu sou, conhece até o meu pastor. Então aqui não posso. Mas se eu estiver longe, aí eu posso. Por quê? Aqui ninguém me conhece. Aqui ninguém sabe a meu respeito. Como diz, ninguém sabe de onde eu vim, nem para onde eu vou. E nem por que estou aqui. Mas Jó era um homem íntegro. Dentro da sua casa. Ele era exatamente aquilo que ele era fora da sua casa. Ele era exatamente em secreto, em particular com Deus, aquilo que ele era diante dos homens. Portanto, Jó era um homem íntegro. E só quem pode dar testemunho da nossa integridade é Deus, porque só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe aquilo que está no nosso coração. Só Deus sabe aquilo que nós fazemos no oculto do nosso quarto. Só Deus sabe aquilo que nós fazemos quando nós estamos em um lugar onde ninguém nos conhece. Então Deus, Ele sabe. E foi o próprio Deus quem disse que Jó era um homem íntegro. Mas Deus também disse que Jó era um homem reto. E o que é uma pessoa reta? É aquilo que ele relaciona com as pessoas, aquilo que as pessoas elas podem ver. É como nós tratamos as pessoas, é como nós realizamos negócio com as pessoas, é como nós resolvemos os nossos problemas com as pessoas. É aquilo que todos podem ver, inclusive os nossos filhos. Inclusive os nossos filhos. Às vezes nós temos algumas dificuldades na vida, e as primeiras pessoas que conhecem as dificuldades são os nossos filhos, são aqueles que moram debaixo do nosso teto, é a nossa esposa, são os nossos filhos, eles nos conhecem. A maneira como nós resolvemos os nossos problemas, a maneira como nós tratamos a mãe dos nossos filhos, a nossa esposa, os nossos filhos testemunham. E mais à frente um pouquinho nós vamos falar a respeito de irritar os filhos. Esta é uma coisa que irrita os filhos. Quando o pai trata mal a sua mãe. Porque você não está sendo aquilo que você deveria ser. Você não está sendo reto. E isto vai promover no coração dos seus filhos, no coração da esposa, no coração daqueles que estão à volta, que você não é verdadeiramente um servo de Deus. Eu sempre costumo dizer que é uma história que se conta, né? Havia um obreiro de uma igreja, e esse obreiro morreu, e lá, né, antigamente, né, quando fazia cerimônia fúnebre, né, no templo, e lá colocaram o caixão, e está lá o irmão deitado, né? E aí vem um falar como esse irmão era uma bênção, né? Homem de Deus. E vem outro e fala, e vem outro e fala. Aí de repente o menino vira para a mãe e fala assim: mamãe, é o papai mesmo que está ali? Ou seja, ele não era um homem nem íntegro e nem reto. Porque nós só vamos ser retos quando primeiro nós somos íntegros. Porque o nosso compromisso primeiro não é com a esposa, é com Deus. O nosso compromisso primeiro não é com o nosso filho, ou com a nossa filha, ou com os nossos filhos, mas primeiro com Deus. O nosso compromisso primeiro não é com as pessoas, mas é antes de tudo com o próprio Deus. Então, nós precisamos. E por quê? Porque as pessoas nos veem, mas os nossos filhos, eles nos veem. E a sociedade também, ela nos vê, ela nos acompanha, principalmente ao saber que nós somos crentes, que nós somos servos de Deus, que nós temos o nome, ou que chamamos pelo nome do Senhor. Jó era íntegro,
Jó era reto, Jó também era temente a Deus. Aqui está a base da integridade e da retidão. Temor a Deus. Temor a Deus é um grande freio na nossa vida, porque não praticamos por causa do Senhor, não realizamos, não fazemos por causa do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ajude em todo o tempo, que o Espírito de Deus possa produzir em cada um de nós esse temor, porque este temor é que nos livra, este temor a Deus é que nos impede de nós fazermos aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que nos separa de Deus, aquilo que é prejudicial à nossa família, à nossa casa. E diz a palavra do Senhor que Jó se desviava do mal. Sabe, irmãos, existem pessoas que parece que não pode ver o mal, que ele já corre para ele. Como diz aí no popular, não pode ver uma casca de banana e já quer ir lá pisar, escorregar e cair. Sabe, irmãos, nós precisamos desviar do mal, porque o mal está diante de nós em todo o tempo. A hora que nós levantamos até a hora que deitamos, a hora que nós estamos com o nosso aparelho de telefone, que hoje nos comunica com o mundo todo, o mal está diante de nós. Não é que o aparelho de telefone seja mal, não é que a internet seja má em si mesma, mas o mal também está ali. E nós podemos escolher aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos assistir, aquilo que nós vamos fazer. E nós precisamos desviar do mal. O inimigo, ele promove, ele nos oferece muitas coisas, mas eu e você temos que desviar de todas elas. Quanto mais longe passamos do mal, melhor é. As pessoas às vezes acham que o crente que é forte é aquele que vai lá na beiradinha do mal, na beiradinha do abismo. Não. O crente forte é aquele que corre, é aquele que se desvia. E todos nós temos fraquezas. E principalmente naquilo que nós somos fracos, nós temos que desviar. Temos que evitar. Nós não somos fortes o suficiente. Em nós mesmos não há capacidade de vencermos. Então é melhor fugir, é melhor correr. Se alguém quiser nos taxar de fracos, é melhor que sejamos fracos então aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus recebemos o testemunho de um homem que se desvia do mal. Portanto, nós precisamos disso. E só o Espírito de Deus pode nos ajudar. Só o Espírito de Deus pode nos dar esta condição de sermos íntegros, retos, temente a Deus e desviar do mal. Somente o Senhor pode nos ajudar. O versículo de número 4, o versículo 2 e 3, fala dos filhos e da riqueza de Jó. E o versículo de número 4 fala dos seus filhos. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Irmãos, aqui está algo que tem sido difícil na nossa geração, e não é a nossa geração, porque desde Adão e Eva a coisa é assim: amor entre os irmãos. A coisa mais difícil que se tem hoje é nós encontrarmos uma família unida.
diga-se de passagem, principalmente aonde tem muito dinheiro. Cada um quer mais. E tem uns que estão igual o pródigo, está esperando os pais morrer, já está querendo a herança antes. Mas Jó, apesar de ser muito rico, os seus filhos eram humildes. Cada um já tinha suas casas, cada um já tinha sua vida resolvida, mas eles permaneceram humildes. E isso não é resultado da ação dos próprios filhos, isso é resultado de Jó. Isso é um resultado da esposa de Jó. Cabe a nós, né, a quem tem mais de um filho, promover isso. E embora estejamos falando para os pais, mas confesso que isso é um pouco mais das mães, porque até se diz, né, que quando a mãe morre primeiro, os filhos dispersam, mas quando o pai morre primeiro e a mãe fica, os filhos ainda acabam se reunindo. Mas independente disto, nós, como pais, nós também devemos buscar isto, porque não adianta nós termos uma família numerosa, uma família até bem sucedida, mas uma família onde os irmãos não falam um com o outro, por causa disso, por causa daquilo, por causa de herança. E aqui os irmãos que nos conhecem há mais tempo sabem, né? Acho que o pastor Renato falou que acho que lá na casa dele também acho que aconteceu um negócio mais ou menos semelhante assim. Mas lá em casa a irmã Regina resolvia o problema de briguinha entre o Eliane e Júnior. Pegava um pouquinho de arroz, colocava no chão de um lado e do outro, e colocava os dois de joelho de frente do outro, sabe? Daí a pouco um acabava abraçando o outro, porque para ajudar, resolvia seu problema da inimizade rapidinho. Era até o arroz entrar na carne. A hora que o arroz começava a entrar na carne, pronto, resolvia o problema. Sabe, mas muito mais que isso, é necessário promover essa união, porque cada um deles tem as suas virtudes, mas também tem os seus defeitos, e cada um tem as suas queixas um do outro. E nós, como pais, nós temos que absorver isso, para que não venhamos promover um conflito, uma guerra dentro do nosso lar. Porque, como eu disse aqui no início, muitos pais crentes perderam seus filhos. Olha, a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi foi o homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. E pela mão de Davi, Deus deu vitória a Israel. Deus fez com que Israel se sobressaísse ante as outras nações. Mas Davi foi um péssimo pai. Ele não serve para nós como exemplo de pai. Os irmãos imaginem que dentro da sua casa houve um estupro e um assassinato. E depois o seu filho Absalão ainda o trai, ainda vem e toma-lhe o reino. Porque Davi nunca os repreendeu. Davi nunca os admoestou. A mesma coisa acontece com Eli, a mesma coisa acontece com Adão. Filhos que não receberam repreensão, e a tragédia que foi dentro do lar.
Portanto, é um compromisso nosso. Esta é uma responsabilidade nossa. Ainda, o versículo de número 5 fala agora de Jó, como ele cuidava também da vida espiritual dos seus filhos e como ele conduzia a sua casa. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe, irmãos, esta é a grande preocupação que nós devemos ter. Hoje, quando os nossos filhos chegam a uma certa idade, aí nós às vezes nos preocupamos. E aqueles que podem, devem fazer. Não estou dizendo que não seja feito. Mas, quando o filho faz um cursinho e prepara ele para prestar vestibular e fazer um curso, uma faculdade, todas essas coisas. Mais importante do que isso é nós prepararmos os nossos filhos espiritualmente para quando eles chegarem lá, eles poderem permanecer fiel ao Senhor, que eles estejam lá adquirindo conhecimento, que eles estejam lá se formando, mas antes de tudo que eles estejam lá glorificando o nome do Senhor, porque quando eles chegam lá, eles vão ser influenciados por tudo aquilo que não presta, por tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Diz que pelo menos 2 jovens, ou já um pouco mais de idade, acho que todo mundo aqui, ou quase todos, né? Lembram daquele atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E pelo menos 2, segundo o que dizem, eram 2 jovens que saíram do Oriente, foram para os Estados Unidos, se formaram e tinham uma perspectiva de vida muito grande pela frente. E por que eles fizeram isso? Por causa daquilo que foi inculcado na cabeça dele quando eles eram crianças. Por causa daquilo que foi ensinado a eles quando eles eram crianças. Então eles abriram mão de um futuro, de uma vida brilhante pela frente, de tudo, por acreditar piamente naquilo que os seus pais ensinaram. Porque Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó? Por que ele rejeitou toda a regalia do palácio? Ele não abriu mão daquilo, ou melhor, ele abriu mão de todas aquelas coisas, por causa daquilo que ele aprendeu, por causa daquilo que ele foi instruído. Ele foi instruído, foi ensinado a amar o Senhor. Portanto, os nossos filhos, aqui vai dizer que Jó, ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifício, ele matava animais e oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos, para que, se porventura, não é que ele ficou sabendo que os seus filhos tivessem feito nada de errado, mas ele se preocupava até que, se no íntimo, no coração deles, eles tivessem pecado contra Deus, e ele oferecia sacrifício a Deus. Ele entregava os seus filhos diante de Deus. E hoje, eu e você, nós precisamos também que os nossos filhos, eles estejam debaixo da bênção de Deus, debaixo da salvação, que eles estejam salvos na pessoa do Senhor Jesus. Às vezes há alguns extremos, né? Às vezes aquele que tem uma fé, uma teologia arminiana,
ele quer quase que obrigar o seu filho a ser crente. Não é assim. Mas às vezes aquele que é a teologia calvinista, ele diz assim, estou nem aí. Se ele é um eleito, ele vai vir. Mas acho que nenhum pai gostaria de ver o filho vindo como Manassés, filho de Ezequias, veio. Nenhum pai gostaria de ver passar o que passou José, o próprio Jacó e Esaú, como dizia aqui o pastor Renato, não sei se hoje pela manhã ou quarta-feira, mas uma coisa que é verdade, né, a soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Então sim, nós temos que fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? Instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não venha se desviar dele. É inculcar, é falar e repetir, e tornar a falar e tornar a repetir. Mas enquanto é menino, nós somos tudo o contrário, né? Quando é menino, nós não queremos impor. Às vezes depois que é adulto, aí a gente quer impor. Tem que impor condições quando é menino. Depois que é adulto, a coisa é diferente. Aí a coisa é diferente. Aí ele já precisa ter conhecimento o bastante. Ele precisa ter entendimento das coisas de Deus o bastante para que ele venha fazer escolhas corretas na sua vida. Diz a Bíblia que Jó, ele santificava os seus filhos. E eu gostaria de ler com os irmãos Efésios, o capítulo de número 6, o versículo de número 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira coisa que nos chama a atenção para nós santificarmos os nossos filhos é não provocar a ira. E aqui, irmãos, pais aqui são os homens, tá? No primeiro versículo, pais é pai e mãe, né? Filhos, obedecer aos vossos pais, aí é pai e mãe. Versículo 4 é pai, é homem. Aí, como é dia dos pais, então, para nós que somos pais, não provoqueis a ira. É o que provoca a ira nos filhos. Como nós já falamos aqui, tratar a mãe dos filhos, que neste caso é a nossa esposa, mal. Isso aborrece. O filho pode não falar, porque é pequeno, mas ele cresce vendo toda esta situação. E lamentavelmente, esta tem sido uma barreira para muitos jovens querem casar. Porque muitas moças, elas dizem: olha, eu não quero me casar. E por que eu não quero me casar? Porque eu não quero ter um marido igual eu. Os irmãos já pensaram nisso? Se a nossa filha chegar a este ponto, talvez ela não vai falar isso para você, porque talvez ela não tenha coragem de falar isso para você. Ou talvez a nossa filha não tenha coragem de falar isso para nós, né? Deixa eu incluir aqui, porque senão eu não sou Jó, tá, irmãos? Estou longe de ser igual o Jó. Mas quão terrível seria se a nossa filha chegasse à seguinte conclusão: olha, eu não quero casar,
porque eu não quero ter um marido igual ao meu pai. Isso seria terrível para nós. Nós não estaríamos glorificando o nome do Senhor. O nome do Senhor não estaria sendo bendito em nossas vidas e nem através das nossas vidas. Isso provoca a ira aos filhos. Aquilo que muitas das vezes falamos para os nossos filhos fazerem e nós não fazemos, hoje não se ouve muito isso, mas há até um tempo atrás se ouvia muito: faz o que eu digo, ou o que eu mando, e não faz o que eu faço. Isso está errado. Nós não somos perfeitos, mas nós não podemos ter isso como lema para a nossa vida. O lema da nossa vida, que Deus nos ajude em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida, é aquilo que Paulo disse, né? Olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, também para os nossos filhos, nós devemos ser assim. Que os nossos filhos, ao nos imitar, ao querer ser como nós, seja para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de que os nossos filhos não queiram se parecer conosco, ou como disse, que as nossas filhas não queiram se casar por causa do péssimo pai que nós somos. Sabe, não provocar a ira aos filhos é entender que os nossos filhos são diferentes. Cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma capacidade, cada um gosta de uma coisa diferente, cada um nos trata de maneira diferente. O filho não é tão carinhoso às vezes quanto a filha, ou às vezes a filha não é tão carinhosa quanto o filho. Normalmente é o contrário mesmo, né? Normalmente a filha ela é mais carinhosa do que o filho. Mas isso não quer dizer que a filha te ama mais do que o filho. Mas uma coisa é certa: nós temos que amar os dois da mesma maneira. Porque senão provoca ira. Senão nós fazemos igual o Isaac e a Sara, né? Esaú era o filhinho do papai e Jacó era o filhinho da mamãe. E que problema que deu? E que problema que deu? Então quem tem um só é fácil, né? O amor é dedicado só a um. Mas quem tem dois, o amor tem que ser dedicado aos dois. O carinho, a atenção tem que ser dedicado aos dois. Porque senão promove contenda, promove ira. E não é o que nós queremos para dentro do nosso lar. Então não provocar a ira. Criar na disciplina. Isso tem faltado. E não é na nossa disciplina, na disciplina do Senhor. Os nossos filhos precisam entender que existem regras, existem coisas que eles devem obedecer. E qual é o princípio? A palavra do Senhor. Nós vivemos em uma geração que é uma geração insubordinada, porque os pais estão falhando. O problema não é a geração, o problema são os pais dessa geração. E chamando aqui a atenção, tem muito pai, porque aqui o versículo está falando ao pai, mas tem muito pai que lava as mãos e deixa a responsabilidade para a mãe. Faça isso não. Deus vai tratar contigo. A responsabilidade é tua.
A mãe é auxiliadora, nisto também. Mas a responsabilidade é do pai. Disciplina. Existem ordens. Existem princípios. E eles devem ser obedecidos pelos filhos. Se o nosso filho não aprender dentro de casa a obedecer ordens, a observar princípios, em lugar nenhum eles vão fazer isso. Na escola eles não vão fazer, no trabalho eles não vão fazer. Eu praticamente trabalho quase que sozinho, mas converso às vezes com alguns irmãos e algumas pessoas que trabalham em grupos, né? E a reclamação é uma só, em todos os setores, seja os setores de trabalhar com a mão limpinha e o setor de trabalhar com a mão suja. A reclamação é uma só. Qual é a reclamação? Não querem trabalhar. Qual é a reclamação? Não querem obedecer. Não entendem que tem alguém que tem autoridade sobre eles. E aonde está o erro? Começou dentro de casa. E os nossos filhos, eles precisam entender que existem regras. Eles devem observar as ordens que são passadas para eles. E são aquelas que nós entendemos ser a melhor? Não, eles precisam entender que são princípios da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus. E não é só a disciplina, mas também a admoestação. A admoestação é chamar, assentar e você está errado. Nós precisamos confrontar os nossos filhos com a palavra de Deus. Nós precisamos confrontar os nossos filhos com a realidade da vida. Nós precisamos confrontar os nossos filhos para que quando chegar lá fora, não precise que alguém venha confrontá-los. Os nossos filhos, irmãos, por mais que às vezes, meu filho não precisa ser confrontado. Claro que precisa. Ou ele não faz nada de errado? Claro que faz. Eu costumo dizer que às vezes tem pai, tem mãe. Não, mas porque meu filho, rapaz, você nunca foi filho? Vai dizer que você também nunca aprontou as suas? Vai dizer que você também nunca escorregou? Então, tem que chamar, tem que conversar, tem que repreender, tem que advertir, tem que confrontar, principalmente nós cristãos, com a palavra do Senhor. Existe essa necessidade de confrontar, de admoestar com esta verdade que é a palavra do Senhor, com a verdade que é a palavra do Senhor. Portanto, esta é uma responsabilidade dos pais, homens. Por isso nós precisamos de integridade. Por isso nós precisamos de retidão. Por isso nós precisamos desviar do mal. Para que quando nós falarmos, a gente não receba um dedo na cara. Você foi desonesto nisso. Olha, mas você não fez isso, ou você não fez aquilo. Jó se preocupava com a vida dos seus filhos e oferecia sacrifícios a Deus, como já falamos. Ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos, e como disse, ele não estava preocupado se alguém tinha visto os seus filhos fazer alguma coisa errada, mas era algo até do coração dos filhos, ele estava preocupado. E como Jó fazia isso? Continuamente, todos os dias, sempre. Esta é a nossa responsabilidade como pais. Orarmos pelos nossos filhos, interceder pelos nossos filhos. E não importa se os nossos filhos tenham
1 mês ou 60 anos. Nós temos que orar por eles. Nós temos que interceder por eles. A única diferença é que quando criança, nós temos que impor algumas coisas. Depois de adulto, principalmente depois que casa, aí nós não podemos fazer mais isso. Aí nós podemos dar conselhos. Chamamos, olha, assim. Se não quiser dar ouvidos, já é adulto, já é grande, já é responsável. Mas o conselho nós temos que dar. E aqui entra o grande ponto, né? E às vezes quando é pequeno, como disse no princípio, nós deixamos correr. Depois que é adulto, aí nós queremos impor. E ao contrário. Enquanto é pequeno, impõe. Depois que é adulto, conselho. Se quiser ouvir, ouça. Se não quiser ouvir, não ouça. Se quiser fazer, faça. Se não quiser fazer, não faça. Aí é só nós orarmos. Porque às vezes quando o filho não ouve o pai, ele dá com a cara na parede. E aí ele vem chorando e reclamando e sofrendo, e aí tem que orar dobrado, né? Então é melhor orar antes, para ver se ele não vai com a cara na parede, porque senão depois é pior. Não é verdade? Que o Senhor venha nos ajudar a sermos um pai, pelo menos semelhante a Jó. E por que não dizer bem semelhantes? Nós temos as nossas ocupações, mas Jó também tinha. Nós vivemos em uma sociedade corrompida, mas Jó também vivia. O lugar que ele morava era uma cidade idólatra. Os homens davam a mínima para Deus. Não estavam interessados em saber a respeito de Deus. E a mesma sociedade que nós vivemos é uma sociedade semelhante. Talvez em um processo pior do que daquela época, não podemos dizer se é ou não, talvez só as condições que sejam mais fáceis, né, para corrupção que nós vivemos hoje, mas a grande verdade é que são situações semelhantes. E se Jó assim fazia, nós também podemos fazer. Porque o mesmo Deus de Jó é o mesmo Deus nosso. O mesmo Espírito que estava sobre Jó lhe dando graça, sabedoria para que ele agisse e fizesse todas essas coisas, é o mesmo Espírito também que está sobre nós. É o Espírito de Deus. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos instrui em todas essas coisas. Que todos nós sejamos encorajados pelo Senhor. Que todos nós sejamos fortalecidos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, para que possamos viver desta maneira, para que a nossa família, para que a nossa casa seja de fato uma família, uma casa abençoada. Que os homens possam testemunhar e possam ver, olha, os filhos dele, as filhas dele, ou o filho ou a filha dele é diferente, a família dele é diferente. Não é por nós, mas é por causa do Senhor que opera em nossas vidas. Não é para a nossa fama, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim como Deus foi glorificado na vida de Jó, Ele também pode ser glorificado e deve ser glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos dê a sua graça, para que sejamos pais intercessores, pais que de fato andam na presença do Senhor, para que os nossos filhos também venham andar na presença do Senhor. Amém.